O que acontece quando uma mulher que passou a vida inteira a ser colocada em segundo plano descobre que a sua própria irmã de criação roubou o seu nome, a sua história, até a sua imagem em papéis, e usou tudo isso para casar com um dos homens mais poderosos e temidos da cidade? Eles pensaram que ela nunca descobriria. Pensaram que ela era demasiado gentil, demasiado perdoadora, demasiado fácil de apagar. O que nenhum deles contava era que o homem no centro da mentira seria a primeira pessoa na sua vida a olhar para além do nome, num certificado de casamento, e a fazer uma única e perigosa pergunta. Quem és tu, na verdade? O meu nome nesta história é Rosalind. Embora, durante a maior parte da minha vida, tenha sentido que o meu nome pertencia a toda a gente menos a mim. A confiável, a quieta, aquela que saía do caminho para que os outros pudessem brilhar. Mas no dia em que soube que a minha irmã de criação se tinha casado com um estranho usando a minha identidade, algo dentro de mim finalmente despertou. Por isso, peço que fiquem comigo até ao fim, porque o que a minha família me fez foi imperdoável, e o que veio depois foi um tipo de justiça que eu nunca ousei imaginar. Rosalind Carter, 41 anos, estava à pia da cozinha da pequena casa que alugava na Rua do Carvalho e via a chuva escorrer pela janela. Tinha chegado à casa cansada naquele final de tarde, como sempre chegava cansada de um longo turno na pastelaria, onde decorava bolos para os casamentos e aniversários de outras pessoas. As suas mãos cheiravam a baunilha e a açúcar. Os seus pés doíam, e na bancada ao lado dela estava um pedaço de correspondência que, sem ela saber ainda, dividiria a sua vida nitidamente entre um antes e um depois. Era um envelope de aspecto oficial, encaminhado 2 vezes, com o endereço riscado e reescrito por 3 mãos diferentes. Quase o deitou fora. Recebia tão pouca correspondência que importasse hoje em dia, mas algo a fez abri-lo e, enquanto lia, o calor doce de baunilha da cozinha pareceu drenar-se da sala. Era um aviso de um banco que ela nunca tinha usado, a felicitar a senhora Rosalind Carter pelas recentes atualizações na conta conjunta que agora partilhava com o seu marido. O seu marido havia um nome impresso ali, formal e desconhecido. Sr. Dominic Thorne. Rosalind leu-o 3 vezes. Ela não era casada. Nunca tinha sido casada. Nunca na vida tinha conhecido um homem chamado Dominic Thorne. E, no entanto, ali estava uma carta dirigida a ela com o seu nome completo, a sua data de nascimento antiga, até o nome do meio que quase ninguém sabia que ela tinha, a felicitá-la por um casamento a que nunca tinha assistido com um homem que nunca tinha visto. Durante um longo momento, ela ficou ali parada, a carta a tremer nos seus dedos, o coração a fazer algo estranho e lento no seu peito. E então, de um lugar profundo na sua memória, um rosto surgiu. Um rosto mais jovem, bonito e ensaiado, com um sorriso que nunca tinha chegado aos olhos. A sua irmã de criação, Daphne, que tinha entrado na vida de Rosalind quando Rosalind tinha 17 anos e Daphne 12, trazida pela mulher com quem o pai de Rosalind casou depois de a sua própria mãe ter falecido. Daphne, que tinha passado os anos seguintes a aprender exatamente como pegar em tudo o que queria e fazer com que todos os outros se sentissem gratos pelo privilégio de lhe dar. Daphne, que há 3 anos tinha pedido para lhe emprestar os documentos antigos de Rosalind apenas para uma verificação de antecedentes para um apartamento e nunca os tinha realmente devolvido. Rosalind pusou a carta com muito cuidado, como se pudesse partir. Pensou que talvez ficasse doente. Mas por baixo do choque, outra coisa estava a subir, algo que ela tinha passado a vida inteira a sufocar. Parecia quase raiva, e isso assustou-a mais do que a carta. Para entender como uma mulher pode ter toda a sua identidade roubada e não saber durante anos, tem de entender a família de onde Rosalind veio, ou melhor, a família que se formou à volta dela depois da morte da sua mãe, como água a fechar-se sobre uma pedra. O seu pai, Walter, tinha sido um homem decente outrora, mas solitário. E quando casou com Diane, pareceu quase aliviado por entregar a gestão do seu coração a outra pessoa. Diane era calorosa na superfície e fria por baixo. O tipo de mulher que podia elogiar o seu vestido
e fazer com que se sentisse mais pequena na mesma respiração. E Daphne, a sua filha, tinha aprendido esse truque antes de aprender a andar de bicicleta. Rosalind, entretanto, tinha aprendido uma lição diferente. Tinha aprendido a ser útil. Era ela que cozinhava quando Diane tinha uma das suas dores de cabeça. Era ela que ajudava Daphne com os trabalhos de casa, depois com as candidaturas à faculdade, depois com o aluguel. Foi ela que desistiu de uma bolsa de estudos para uma escola de culinária a 2 estados de distância, porque Diane chorou e disse que a família não conseguiria passar sem ela. Naquele ano, e no ano seguinte, e depois de alguma forma para sempre. Quando Rosalind teve idade para sair, tinha sido tão completamente treinada para se colocar em último lugar que mal sabia que havia um primeiro. Tu és tão confiável, Rosalind. Sempre diziam que essa era a palavra favorita da família para ela. Confiável. Parecia um elogio. Era realmente uma trela. Por isso, quando Daphne lhe pediu os documentos emprestados há 3 anos, Rosalind entregou-os sem pensar 2 vezes. Era simplesmente o que ela fazia. Ela dava e a sua família pegava. E o arranjo tinha servido a todos, menos a ela, durante 4 décadas. Agora, sentada à sua pequena mesa da cozinha noite adentro, com a carta à sua frente, ela fez a coisa que quase nunca se permitia fazer. Pensou na sua própria vida honestamente, e o que viu fez apertar-lhe a garganta. Viu uma mulher que tinha passado 41 anos a garantir que todos à sua volta estavam confortáveis e que não conseguia nomear uma única pessoa que alguma vez tivesse feito o mesmo por ela. Na manhã seguinte, Rosalind fez algo que teria surpreendido quem a conhecesse. Ligou para a pastelaria e disse que precisava de um dia pessoal. Em 1015 anos, nunca tinha tirado um dia pessoal. Depois vestiu o seu casaco bom, o de lã cinzenta que guardava para ocasiões especiais, e atravessou a cidade até ao endereço impresso na carta do banco. Ela não tinha um plano. Sabia apenas que não podia continuar a fingir que não tinha lido aquela carta. Tinha passado a sua vida inteira a fingir, a engolir, a sair do caminho, e algo em ver o seu próprio nome ligado a um estranho, sem a sua permissão, sem que ela soubesse, tinha cortado um fio nela que mantinha muitas coisas no lugar. O banco era o tipo de lugar silencioso, acarpetado e fresco a mármore que fazia Rosalind sentir que deveria pedir desculpa por existir. Esperou 1 hora para falar com alguém. Quando finalmente se sentou em frente a um jovem educado numa camisa impecável e explicou, tão calmamente quanto pôde, que acreditava ter havido um erro terrível, que ela não era casada, que nunca tinha aberto aquelas contas. Ele franziu o sobrolho, digitou e franziu o sobrolho novamente. Mas, Sra. Thorne, disse ele, temos a sua identificação em arquivo. Corresponde e o seu marido está bem. Ele baixou a voz com algo parecido com reverência. O Sr. Thorne é um cliente muito importante nosso. Quem é ele? Perguntou Rosalind. Este Dominic Thorne. Quem é ele? O jovem olhou para ela estranhamente, como se ela tivesse perguntado quem era o filho. E então contou-lhe em tons baixos e cuidadosos as coisas que se diziam sobre Dominic Thorne. Que ele possuía metade dos estaleiros no cais oriental e uma grande parte do que acontecia nas sombras por trás deles. Que era um homem cujo nome as pessoas diziam baixinho, se é que o diziam. Que era poderoso e reservado, e não um homem que alguém desafiasse 2 vezes. A boca de Rosalind secou. A sua gentil e gananciosa irmã de criação não tinha simplesmente roubado a identidade de um estranho. Tinha casado com um homem perigoso sob um nome falso, e tinha usado o nome de Rosalind para o fazer. Naquela noite, Rosalind ligou ao pai. O telefone tocou por muito tempo. Quando Walter finalmente atendeu, a sua voz tinha o calor vago e distraído que sempre teve, como se ela estivesse a interromper algo mais importante, embora ela nunca conseguisse descobrir o que. Contou-lhe sobre a carta. Contou-lhe o que tinha aprendido no banco e esperou que ele ficasse chocado, que ficasse indignado em seu nome, que prometesse que iria resolver. Em vez disso, houve um longo e revelador silêncio. Agora, Rosalind, disse o pai finalmente num tom cuidadoso de quem caminha sobre gelo fino. Não vamos fazer uma cena por isto. O chão pareceu cair debaixo dela. Sabias?
sussurrou ela. Sabias o que a Daphne fez? É mais complicado do que estás a fazer parecer, disse Walter. A Daphne meteu-se numa situação difícil. Conheceu este homem, e as coisas moveram-se depressa, e houve, bem, razões pelas quais ela não pôde usar o seu próprio nome na altura. Algumas dívidas antigas, alguns problemas que não foram totalmente culpa dela. O teu nome estava limpo. Era simplesmente mais fácil. Não prejudica ninguém, querida. É apenas um pedaço de papel. É o meu nome, Rosalind, disse ela. É a minha vida inteira nesse pedaço de papel. Sempre foste tão boa a resolver as coisas, disse o pai. E ali estava, o antigo refrão, a trela disfarçada de elogio. Tu és a forte. A Daphne é mais... Sabes como ela é delicada. Ela precisava disto. E tu não estavas a usar o nome para nada, pois não? Não estás casada. Não tens família própria. O que é que isso te custou realmente? Rosalind sentou-se na escuridão da sua pequena cozinha e compreendeu de uma só vez e para sempre que o seu pai não tinha sido enganado por Daphne. Ele tinha ajudado. Todos tinham ajudado. Tinham olhado para Rosalind, para sua vida calma e o seu coração generoso, e tinham decidido que a sua própria identidade era mais uma coisa que se podia esperar que ela entregasse sem queixas. O que é que me custou? Repetiu Rosalind suavemente, e desligou o telefone antes que pudesse ouvir a sua resposta, porque já sabia que lhe partiria o coração. Durante 3 dias, Rosalind não fez nada. Foi à pastelaria. Decorou um bolo em forma de castelo para o aniversário de uma menina e chorou baixinho no refrigerador, quando ninguém podia ver. Disse a si mesma que o seu pai tinha razão, que era apenas um pedaço de papel, que fazer problemas só lhe traria problemas de um homem a quem todos tinham medo. Mas no 4º dia, chegou outra carta. Esta não era de um banco. Foi entregue à mão, em papel grosso de cor creme, e não tinha endereço de remetente. Dentro, numa caligrafia forte e inclinada, havia apenas 2 linhas. Senhora Thorne, o meu carro virá buscá-la amanhã ao meio-dia. Temos muito a discutir. Assinado simplesmente. Dominic Thorne. Rosalind não dormiu naquela noite. Ficou acordada e imaginou todas as coisas terríveis que ele sabia. De alguma forma, ele sabia que a mulher que vivia na sua casa com o nome dela não era ela. E agora, ele estava a vir buscar a ponta solta, a mulher inconveniente cuja identidade tinha sido usada. Pensou em fugir. Pensou em ligar para a polícia, embora o que diria que a sua própria família tinha cometido um crime que ela tinha demasiado medo de denunciar. No final, não fez nenhuma dessas coisas, porque por baixo do medo havia uma pequena e teimosa brasa de algo que ela não sentia há anos. Queria, pela primeira vez na sua vida, olhar o problema nos olhos em vez de sair do caminho. Ao meio-dia do dia seguinte, um carro longo e escuro parou em frente à pequena casa na Rua do Carvalho. O motorista calmo e cortês abriu a porta, e Rosalind Carter, no seu bom casaco cinzento, com as mãos pressionadas nos joelhos para não tremerem, foi levada para uma casa junto à água, onde tudo o que ela pensava ter entendido sobre a sua vida seria lenta e gentilmente virado de cabeça para baixo. A casa situava-se no fim de uma longa entrada privada, alta sobre a água cinzenta, uma grande casa de pedra com janelas altas. Rosalind tinha feito bolos para casamentos realizados em casas como esta. Tinha-os entregado à entrada de serviço e sido dispensada como se fosse parte do serviço de catering. Nunca, uma vez, se imaginou a entrar pela porta da frente como convidada, quanto mais como uma mulher convocada pelo seu proprietário. Foi conduzida a um grande estudo forrado de livros, onde um fogo ardia baixo contra a umidade da tarde. E ali, de costas para ela, estava um homem. Ela virou-se e a respiração de Rosalind prendeu-se de uma forma que ela não conseguia explicar. Dominic Thorne era alto, talvez nos seus 40 anos, com cabelo escuro a ficar grisalho nas têmporas e olhos da cor do mar lá fora, cinzentos e firmes e impossíveis de ler. Não parecia cruel. Parecia cansado. Parecia um homem que há muito tempo deixara de esperar que o mundo o surpreendesse de forma positiva. E ele olhava para ela agora com uma intensidade que a fazia sentir
que ele conseguia ver através do seu casaco e do seu medo até a coisa assustada e honesta que vivia por baixo. "Sente-se, por favor", disse ele. A sua voz era baixa e uniforme. "Senhora Carter." Rosalind congelou a meio caminho da cadeira. "Não, Senhora Thorne." "Senhora Carter?" Ele viu o reconhecimento passar pelo seu rosto. "Sim", disse ele calmamente. "Eu sei que não é a minha esposa. Sei há algum tempo. O que ainda não sei é quem é você e como o seu nome veio parar a um certificado de casamento que assinei." Ele gesticulou novamente para a cadeira. "Por isso, sente-se e diga-me a verdade. Cansei-me muito de mentiras." Rosalind sentou-se e, para sua própria surpresa, contou-lhe tudo. A carta do banco, a sua irmã de criação Daphne, que lhe tinha pedido os documentos emprestados anos atrás e nunca os devolveu. A confissão do seu pai e a sua terrível e casual crueldade, a palavra confiável e tudo o que isso lhe tinha custado. Ela não queria dizer tanto, mas havia algo na maneira calma e paciente como o homem ouvia, como se as suas palavras importassem, que tirava a verdade dela como água de uma barragem rota. Quando ela terminou, a sala estava silenciosa, exceto pelo crepitar do fogo. Dominic Thorne sentou-se em frente a ela com os cotovelos nos joelhos e os seus olhos cinzentos fixos nas chamas. "Posso contar-lhe", disse ele finalmente, "o que eu sei para que possamos juntar as duas metades." Rosalind assentiu. "Há quase 2 anos", disse ele, "uma mulher entrou na minha vida. Charmosa, bonita, atenciosa de uma forma que, olhando para trás, eu deveria ter achado suspeita em vez de lisonjeira. A sua boca contorceu-se, não exatamente num sorriso. Ela chamou-se Rosalind Carter. Tinha documentos para provar isso. Disse que era uma viúva sozinha no mundo, com um passado calmo e um coração quente. Eu estava sozinho há muito tempo. Perdi a minha esposa há 11 anos e tinha me dito que nunca mais deixaria ninguém chegar perto." Ele fez uma pausa. "Deixei-a chegar perto. Caçamos discretamente e, no prazo de 1 ano, comecei a notar que as coisas não batiam certo. As histórias que mudavam, o dinheiro que se movia, os velhos conhecidos que apareciam a chamá-la por um nome diferente quando pensavam que eu não podia ouvir. Daphne." O estômago de Rosalind virou-se. "Ela está a viver aqui como eu", disse Dominic. "Há 2 semanas, ela está numa propriedade na cidade, enquanto o meu pessoal desvenda discretamente exatamente o que ela fez. Ela ainda não sabe o quanto descobri." Ele olhou diretamente para Rosalind. "E então, ao vasculhar os seus papéis, encontrei a verdadeira você, uma mulher com o seu nome, o seu rosto numa antiga licença, a viver numa casa alugada do outro lado da cidade, a decorar bolos para as celebrações de outras pessoas. E encontrei-me, pela primeira vez em muito tempo, curioso. Porque os documentos diziam-me que a verdadeira Rosalind Carter tinha todas as razões para estar furiosa e não tinha feito absolutamente nada. E eu queria saber por quê. Porque eu não sabia", disse Rosalind. "Até 4 dias atrás, eu não sabia nada." Algo na sua face cansada mudou. "Não", disse ele suavemente. "Você não sabia. Ela roubou-lhe e a sua família ajudou-a, e todos eles tinham tanta certeza que você nunca lutaria que nem se deram ao trabalho de esconder isso de você com cuidado." Ele abanou a cabeça lentamente. "Que tipo de pessoas?" murmurou quase para si mesmo. "Olham para uma mulher como você e decidem que ela é segura para roubar." Rosalind não tinha resposta. Sabia apenas que ninguém na sua vida inteira tinha falado dela daquela maneira, como se o roubar fosse a coisa estranha e não o dar. "Você tem medo de mim?" observou Dominic. "Sim", admitiu ela. "As pessoas dizem coisas sobre mim. A maioria delas são verdadeiras", disse ele sem pedir desculpa. "Eu não sou um homem bom, Senhora Carter. Fiz coisas difíceis num negócio difícil, mas nunca na minha vida roubei o nome de uma pessoa e o usei como um casaco. E nunca, uma vez sequer, magoei alguém cujo único crime foi ser demasiado generoso com a família errada." Ele levantou-se e foi até a janela, olhando para a água. "Eu trouxe-a aqui porque preciso da sua ajuda para entender toda a dimensão do que me foi feito. Mas encontro agora que você está sentada no meu estudo a dizer a verdade com as mãos a tremer, que eu também gostaria de a ajudar, se você me deixar." Rosalind encarou as suas costas.
Ajudar-me? Repetiu ela. As palavras não pareciam caber na sua boca. Por que me ajudaria? Eu. Ele virou-se, e havia algo nos seus olhos cinzentos que ela só entenderia muito mais tarde. Por quê? Disse ele simplesmente. Eu sei exatamente como é sentir-se a última pessoa que alguém pensa em proteger. Os dias que se seguiram foram os mais estranhos da vida de Rosalind. Esperava dar a sua declaração, assinar os papéis necessários e voltar para casa para a Rua do Carvalho para esperar que todo aquele terrível negócio fosse resolvido por advogados e por homens em quem ela não queria pensar. Em vez disso, Dominic Thorne pediu-lhe para ficar. Não como prisioneira, ele fez questão de dizer, e não como esposa, Deus sabia, mas como convidada, enquanto o emaranhado de identidades roubadas e contas falsificadas era cuidadosamente desfeito. Havia coisas que só ela podia confirmar, explicou ele. Quais as assinaturas eram verdadeiramente suas e quais eram falsificadas. Qual era a sua história real para que pudesse ser restaurada. E havia, ele não disse bem, mas ela começou a sentir o simples facto de que ele não confiava totalmente na sua segurança lá fora, sozinha. Enquanto Daphne e a sua família ainda acreditavam que a verdadeira Rosalind era demasiado meiga para importar. Por isso, Rosalind ficou e esperou pela armadilha. Tinha passado 41 anos a aprender que a bondade vinha sempre com uma conta anexada. E assim, ela preparava-se todos os dias para o momento em que Dominic Thorne revelaria o que realmente queria dela. Mas o momento nunca chegou. Em vez disso, havia uma empregada chamada Bettina, uma mulher redonda de cabelo prateado, nos seus 70 anos, que administrava a casa há 30 anos, e que deu uma olhada em Rosalinda naquela primeira noite e disse: "Tens o ar de alguém que carrega as malas dos outros a vida toda. Amor, pousas um pouco. Este é um bom lugar para descansar." Havia um quarto preparado para ela que não era de criada, mas um quarto real com uma cama macia e uma janela que dava para a água e flores frescas na cômoda que Bettina jurou que o Sr. Thorne mesmo tinha pedido. Havia pequenos almoços tranquilos numa cozinha soalheira onde, pouco a pouco, Rosalind e Dominic começaram a conversar. E houve a estranha e crescente percepção de que, naquela casa pertencente ao homem mais temido da cidade, ela era tratada com mais gentileza do que alguma vez tinha conhecido no lar onde nasceu. Ela não conseguia deixar de tentar ser útil. Era a única linguagem de amor que alguma vez lhe tinham ensinado. Reorganizou a despensa, que estava em causa há anos. Consertou uma porta de armário que não fechava. E numa tarde, incapaz de se conter, assou. Encontrou a grande cozinha desocupada e solitária, e encheu-a com o cheiro de pão quente e canela. E quando Dominic entrou e parou na porta, inspirando-o com uma expressão de desejo tão crua e espantada, ela percebeu que ninguém tinha assado naquela casa desde que a sua esposa tinha morrido. "Você não tem que fazer estas coisas", disse ele, olhando para a bancada enquanto ela tirava uma travessa do forno. "Eu sei", disse ela. "Eu quero. É a única maneira que sei de me sentir que não estou apenas a ocupar espaço." Ellie ficou em silêncio um momento. "Você passou a vida inteira a ser útil para pessoas que nunca lhe agradeceram por isso, não foi?" disse ele. As mãos de Rosalind pararam na toalha de chá. "Como é que sabia isso?" "Porque vi o seu pai a dizer-lhe que o seu nome era algo que você não estava a usar de qualquer maneira", disse ele gentilmente. "Pessoas como a sua família. Elas encontram aqueles que dão e tiram, e ensinam-lhes que dar é a única razão pela qual são amados." Ele encontrou os seus olhos através da cozinha quente. "Não é verdade, Rosalind. O que lhe ensinaram não é verdade. Foi a primeira vez que ele usou o nome de batismo dela. O seu nome verdadeiro falado por alguém que sabia que era verdadeiramente seu. Caiu em algum lugar profundo no seu peito, num lugar que estivera frio por muito tempo. Ela aprendeu coisas sobre ele nessas semanas lentas e silenciosas. Aprendeu que ele construiu muito do seu império, tentando escapar à sombra do pai que o fundou, e que ele odiava muito do que tinha herdado. Aprendeu que ele dava quantias enormes de forma discreta e anônima para um lar de idosos que não tinham famílias, e que ele negaria categoricamente se alguém perguntasse. Aprendeu que a frieza que as pessoas temiam nele não era crueldade nenhuma.
Era dor, usada como armadura por tanto tempo que ele se esqueceu de como tirá-la. As pessoas pensam que um homem duro não tem coração, disse Bettina um dia, observando Dominic a caminhar pelos jardins sozinho na luz cinzenta. Mas às vezes um homem fica duro por fora, precisamente porque o interior ficou tão partido que ele chorou até se tornar quase pedra e decidiu que nunca mais sentiria nada. Ela olhou para Rosalind de lado com um pequeno sorriso conhecedor. Coisa engraçada. Desde que você veio, ouvi-o rir 2 vezes. E antes de você, não o ouvia rir há 11 anos. Rosalind fingiu não ter ouvido isso, mas sentiu o calor nas suas bochechas pelo resto do dia. E lentamente, tão lentamente, ela mal se apercebeu disso, começou a tornar-se alguém novo, alguém que dormia a noite toda, alguém que falava os seus pensamentos à mesa de jantar, sem primeiro verificar se iriam incomodar alguém, alguém que apanhava o seu próprio reflexo nas janelas altas e escuras, e pela primeira vez em anos, não desviava o olhar. O problema, quando chegou, veio exatamente de onde os problemas sempre vieram, da sua família. Foi Daphne que a alcançou primeiro. De alguma forma, ela conseguiu o número da casa, e numa manhã cinzenta, o telefone tocou, e lá estava a voz da sua irmã de criação, açucarada e cuidadosa. A voz que ela usava quando queria algo. "Rosie", disse Daphne com doçura. "Meu Deus, todos nós estivemos tão preocupados. O que é que você está a fazer aí? Aquele homem prendeu-a? Tem que ter muito cuidado. Ele é perigoso, sabe?" Rosalind ficou muito quieta no grande corredor de pedra, o telefone pressionado contra o ouvido. "Você casou com ele", disse ela calmamente, usando o meu nome. "E agora liga para me avisar que ele é perigoso." Houve uma breve pausa. Então a voz de Daphne deslizou suavemente para uma nova marcha, ferida e calorosa ao mesmo tempo. "Rosie, não seja assim. Você não entende a pressão em que eu estava. Eu ia explicar tudo. Eu ia mesmo. Mas ouça, já que você está aí na casa, você poderia realmente ajudar-me. Ele tem dinheiro em todo lado, papéis, contas. Se você pudesse apenas descobrir onde ele guarda as coisas. Apenas procure um pouco. Poderíamos dividir. Você e eu, irmãs. Como devia ser. Você sempre foi a inteligente." Rosalind olhou pela janela alta para a água cinzenta, e algo dentro dela que se tinha curvado durante 41 anos, finalmente, silenciosamente, recusou-se a curvar. "Você roubou o meu nome", disse ela. "Você deixou o meu pai dizer-me que não era nada. E agora quer que eu o ajude a roubar um homem, porque você percebeu que está prestes a ser apanhada." Ela respirou fundo. "Não, Daphne, não desta vez." E desligou o telefone. O telefone tocou novamente imediatamente. Ela não atendeu. Naquela noite, ao jantar, Dominic notou o seu silêncio. "O que aconteceu?" perguntou ele. Ela contou-lhe. Não queria, mas saiu. Tudo. O açúcar de Daphne e o pedido de Daphne. A maneira como mesmo agora a sua família havia apenas como uma ferramenta a ser usada. A expressão de Dominic escureceu. Mas quando ele falou, a sua voz estava calma. "Posso dizer-lhe algo que talvez não queira ouvir?" "Diga." "Sua família não parou de me procurar também", disse ele, pousando o garfo. "Seu pai ligou para o meu escritório 2 vezes esta semana. Não para perguntar se você estava segura. Não para pedir desculpa pelo que foi feito em seu nome. Ele ligou para perguntar se, dadas as famílias, a sua palavra, angústia pela incompreensão, eu estaria disposto a ignorar a questão discretamente e talvez mostrar alguma generosidade para com Daphne, que é, assegurou-me, muito delicada." Rosalind sentiu-se doente. "A incompreensão é que eles cometeram um crime com o meu nome. A incompreensão é que eles foram apanhados", disse Dominic. Ele observou-a cuidadosamente. "Quis que você soubesse porque eles vão usá-la. Eles vão sempre usá-la, Rosalind, enquanto você os deixar acreditar que podem. E há apenas uma maneira de parar. Qual é? Deixar de precisar do amor deles", disse ele simplesmente. "Descobrir que você vale alguma coisa sozinha, e depois ficar à frente deles e deixá-los ver isso. Essa é a única linguagem que pessoas como essas entendem. Não súplica." Ela pensou nisso por muito tempo depois de ir para a cama, e pela primeira vez,
permitiu-se perguntar como seria realmente ficar de pé. O desenrolar da teia de Daphne demorou mais do que todos esperavam porque Daphne tinha sido minuciosa. E enquanto as semanas se transformavam num mês e depois em 2, algo estava silenciosamente a mudar entre Rosalind e Dominic, e ambos sabiam disso, e nenhum deles falava disso. Era na forma como ele começou a demorar mais nos pequenos almoços, contando-lhe sobre o rapaz que ele tinha sido antes de o mundo tornar duro. Era na forma como ela se via a escutar os seus passos à noite. Eram os longos passeios que faziam à beira-mar, onde o vento era frio e limpo, e ele contava-lhe sobre a sua falecida esposa, sobre a longa doença que a tinha levado, sobre a culpa que ele ainda carregava por todas as maneiras como pensava ter falhado com ela. E foi na forma como, numa tarde chuvosa, quando o peso de tudo finalmente a atingiu, e ela se sentou à mesa da cozinha e chorou. Chorou realmente pela mãe, que tinha perdido tão jovem, e pela família que tinha usado o que restava dela, pela bolsa de estudos que nunca tirou, e pela vida que nunca construiu, que Dominic não lhe disse para ser forte. Ele simplesmente puxou a cadeira ao lado dela e sentou-se, e pegou-lhe na mão e deixou-a chorar até que estivesse vazia. Você não tem que ser a forte aqui, disse ele calmamente. Não nesta casa. Aqui, você pode ser apenas Rosalind. Ninguém lhe tinha dito isso antes. Em 41 anos, ninguém lhe tinha dito isso. Ela apaixonou-se por ele em algum momento nessas semanas. Ela sabia disso, e isso assustou-a, porque não acreditava que um homem como Dominic Thorne pudesse amar uma mulher como ela. Uma mulher que a sua própria família tinha deitado fora. Uma mulher cujo nome tinha sido considerado tão sem valor que foi dado a outra pessoa. Mas ela estava errada sobre isso. Ela estava errada sobre muitas coisas. Começou a escrever novamente discretamente. Não histórias, mas a sua própria vida. Bettina encontrou-lhe um lindo caderno em branco numa gaveta e pressionou-o nas suas mãos uma noite. Você tem muita coisa aí dentro que precisa de sair, amor, disse a velha. É melhor em papel do que assentar-se no seu peito. E assim Rosalind começou a escrever a sua vida, toda a sua forma tortuosa, dolorosa e terna. E ao escrevê-la, começou a entendê-la. Viu a menina que perdeu a mãe. Viu a jovem que desistiu do seu sonho porque alguém chorou. Viu, finalmente, que nada disso tinha sido porque ela valia menos que os outros. Tinha sido porque ela valia tanto que eles não conseguiam suportar deixá-la ir livre. Entretanto, Rosalind tinha começado, sem o querer bem, a tornar-se útil para Dominic de uma forma que não tinha nada a ver com limpeza ou assar. Porque ela sabia, como nenhum advogado poderia, exatamente quais partes da história de Daphne eram construídas sobre verdade roubada. Ela podia apontar para um documento e dizer: aquela assinatura não é minha. Eu nunca escrevi os meus sets daquela forma. Podia dizer o ano em que se formou verdadeiramente, a cidade onde nasceu verdadeiramente, o nome do meio que quase ninguém sabia. Peça a peça, sentada na grande secretária no seu estudo, com papéis espalhados entre eles, reconstruíram a verdade. E ao fazê-lo, construíram outra coisa: confiança. E então, lentamente, algo mais quente que confiança. Mas toda segunda história de amor tem uma sombra à espera nos bastidores. E a sombra de Rosalind tinha um nome: Camille Ashworth. Camille era filha de uma das velhas famílias poderosas que tinham rodeado Dominic durante anos, esperando ligar o seu império ao deles através de um casamento. Ela era elegante e polida e fria como um chão de mármore, e nunca tinha desistido da ideia de que Dominic Thorne seria um dia dela. Certificados de casamento com estranhos, não obstante. E quando a notícia lhe chegou através dos canais sombrios da cidade de que a esposa fraudulenta de Dominic tinha sido discretamente afastada e que outra mulher, uma simples padeira, de todas as coisas, estava agora a viver na sua casa junto à água. Camille veio ver por si mesma. Chegou uma tarde sem ser convidada, num casaco que custava mais do que Rosalind ganhava num ano, e foi conduzida à sala de estar onde Rosalind estava a arranjar flores que Bettina tinha cortado do jardim. Camille olhou-a lentamente de cima a baixo, a boca a curvar-se num sorriso como um corte de papel. Então, disse ela, sentando-se numa cadeira como se fosse dona dela, você é a pequena padeira, a substituta.
Ouvi uma história tão estranha, de que a última era uma fraude a usar o nome de outra pessoa, e agora aqui está você, a verdadeira. Ela inclinou a cabeça. Diga-me, ele paga-lhe, ou é apenas alojamento e comida? Rosalind sentiu o velho medo familiar subir dentro dela, a voz que tinha vivido nela toda a vida, a sussurrar. Você não é nada. Você não é nada. Claro que ele vai escolher alguém melhor. E eu sou uma convidada aqui, disse ela cuidadosamente, enquanto uma questão difícil está a ser resolvida. Camille riu, um som leve e cruel. Oh, sua pobre coitada! É isso que ele lhe disse? Ela inclinou-se. Deixe-me poupar-lhe uma dor de coração. Dominic e eu temos um entendimento. Temos há anos. O pai dele queria. O meu pai quer. E homens como Dominic Thorne, quando a novidade passa, eles sempre casam com alguém do seu próprio mundo. Não com a amiga da empregada. Por isso, seja o que for que isto seja, qualquer que seja a história bonita que você contou a si mesma, não é real. Homens como ele guardam mulheres como você para o inverno, e depois na primavera, eles casam com mulheres como eu. E ali estava, o velho medo dado uma voz, e uma cara, e um casaco de designer. Rosalind sentiu-o subir-lhe pelo peito, espesso e familiar. A certeza de que ela era menos, que sempre tinha sido menos, que era uma tola por ter imaginado o contrário. Mas então pensou em Dominic sentado ao seu lado à mesa da cozinha, enquanto ela chorava, a dizer: aqui você pode ser apenas Rosalind. Pensou em Bettina a dizer: ouvi-o rir 2 vezes, e antes de você, não em 11 anos. Pensou na verdade que ela estava lentamente a escrever no seu diário, noite após noite, que o seu valor nunca tinha sido medido por eles. E o medo, pela primeira vez em toda a sua vida, não venceu. Rosalind pousou as flores e levantou-se. E quando falou, a sua voz não tremeu, e ela ficou quietamente orgulhosa disso. Você pode estar certa sobre muitas coisas, disse ela. Você vem de uma família melhor do que eu. Você tem melhores modos do que eu jamais poderia pagar e um casaco muito melhor. Camille's sorriso tremeluziu. Mas você está errada sobre uma coisa, e é a única que importa. Você acha que ser escolhida é ser a mulher mais polida da sala. Não é. É ser vista. Ela olhou fixamente para a outra mulher. E eu acho que você nunca, uma vez na sua vida, permitiu que alguém visse quem você realmente é, porque suspeito que você tem medo do que eles encontrariam. O rosto polido de Camille ficou branco e depois vermelho. Dominic vê-me, disse Rosalind. Todo o meu ser, as partes de que me orgulho e as partes de que não me orgulho. E isso é algo que você não pode comprar, e isso é algo que você não pode tirar, não importa quantos entendimentos o seu pai tenha arranjado. Ela caminhou até a porta e abriu-a. Vou pedir a Bettina para a acompanhar. Camille levantou-se, a boca a abrir-se para algo venenoso, e então uma voz cortou a sala do corredor, fria e silenciosa como água profunda. Não é preciso. Eu acompanho-a. Dominic estava na porta e não havia nada de quente nos seus olhos cinzentos agora. Dominic, querido, começou Camille, toda a sua atitude mudando num instante. Eu só vim. Você veio assustar uma mulher de quem me importo, na minha própria casa, disse ele. Ele afastou-se, abrindo espaço para ela passar. Por isso, deixe-me ser tão claro quanto alguma vez fui com alguém. Não há entendimento entre nós. Nunca houve. Seja o que for que o meu pai tenha arranjado, morreu com ele, e eu enterrei-o de bom grado. E se você ou a sua família falarem com Rosalind Carter novamente em qualquer tom que não seja o mais respeitoso, você descobrirá pessoalmente exatamente por que as pessoas têm tanto cuidado com o meu nome. Ele segurou a porta. Agora, boa tarde. Camille juntou os pedaços rasgados da sua dignidade e saiu sem mais uma palavra. Quando a porta fechou, Dominic atravessou a sala até onde Rosalind estava, o coração a bater. Ele pegou-lhe suavemente no rosto nas suas mãos. Ouvi o que você disse a ela, murmurou ele. Sobre ser vista, o seu polegar roçou-lhe a bochecha. Você não precisou de mim, não é? Você defendeu-se. Rosalind sorriu, um sorriso real, trêmulo e espantado. Não, disse ela, mas foi terrivelmente bom olhar para cima e encontrá-lo lá de qualquer maneira. O desvendar completo do esquema de Daphne
culminou não num tribunal, mas no grande estudo da casa, junto à água numa manhã fria e brilhante, que Rosalind recordaria pelo resto da sua vida. O pessoal de Dominic tinha finalmente montado o quadro completo. Cada assinatura falsificada, cada conta que Daphne tinha discretamente esvaziado, cada lugar onde ela tinha usado o nome de Rosalind e o seu pai tinha assinado como testemunha calmamente, deliberadamente, repetidas vezes. Estava tudo lá, espalhado em pastas arrumadas na grande secretária. Era, explicou Dominic, mais do que suficiente para que Daphne e Walter enfrentassem sérias consequências legais. Você tem uma escolha a fazer, disse ele a Rosalind. Este é o seu nome que eles roubaram, a sua história que eles falsificaram. O que acontecer a seguir deve ser seu para decidir, não meu. Ele fez uma pausa. Posso entregar tudo isto às autoridades ou posso arranjar para que a fraude seja discretamente revertida, o seu nome e registros limpos e restaurados sem apresentar queixa. É inteiramente com você. O que quer que escolha, eu certificarei-me de que seja feito. Rosalind olhou para as pastas. Pensou na voz do seu pai ao telefone, tão certa de que ela nunca lutaria. Pensou em Daphne a dizer docemente, irmãs, como devia ser. E ficou surpreendida ao descobrir que o que sentiu não foi a fome de vingança que poderia ter esperado. Foi algo mais quieto e muito mais forte. Eu quero o meu nome de volta, disse ela. É isso que eu mais quero. Quero que todos os registros sejam corrigidos para que eu seja eu mesma novamente legalmente, completamente. Ela respirou fundo. Não quero vê-los castigados na prisão. Não porque não o mereçam, mas porque não quero passar mais uma hora da minha vida ligada a eles. Fiz isso durante 41 anos. Ela olhou para cima. Mas quero que eles saibam que eu poderia. Quero que eles se sentem à minha frente e entendam completamente que a única razão pela qual estão livres é porque eu escolhi. Não porque sou fraca, porque finalmente sou forte o suficiente para não precisar de nada deles. Dominic olhou para ela por um longo momento, e algo como admiração passou pelo seu rosto cansado. Então é exatamente isso que acontecerá, disse ele. Ele arranjou para a semana seguinte. Rosalind pediu que a sua família fosse convidada para a casa, informada apenas de que a questão da fraude de identidade seria resolvida. Queria enfrentá-los aqui, neste lugar onde finalmente tinha aprendido o seu próprio valor, em vez de na sala de estar apertada onde tinha passado tantos anos a ser diminuída. Eles vieram, o seu pai no seu único fato bom, Diane com um colar de pérolas, e Daphne, que de alguma forma tinha conseguido voltar às boas graças da família, radiante e sorridente, já a olhar pela grande casa com olhos curiosos, como se estivesse a medir quais partes dela poderiam um dia ser suas. Foram conduzidos ao estudo, onde Rosalind se sentou atrás da grande secretária com as pastas à sua frente, e Dominic de pé calmamente junto à janela. E no momento em que a viram ali, serena e calma e completamente em casa num lugar que nenhum deles poderia ter sonhado entrar, algo na confiança fácil da família começou a falhar. Rosalind, querida, começou o pai com a voz calorosa e vaga que ela conhecia tão bem. Isto tudo saiu tanto do controlo, porque não nos sentamos apenas... Por favor, disse Rosalind. A sua voz era calma, mas encheu a sala, e para o seu próprio espanto fraco, eles sentaram-se. Ela abriu a primeira pasta. Tudo o que você fez está aqui, disse ela. Cada assinatura forjada, cada conta, cada lugar, papá, onde você assinou o seu nome como testemunha de um crime cometido com o meu. Ela virou as páginas lentamente. Há mais do que o suficiente aqui para mandar vocês dois para a prisão por muito tempo. O sorriso radiante de Daphne desmoronou-se. A mão de Diane voou para suas pérolas e Walter, o seu pai, ficou com a cor cinzenta de cinza velha. Rosalind, sussurrou ele, você não faria isso. Você não é assim. Você é a boa. Você é a... Eu fui a confiável a minha vida inteira, disse ela. Você desistiu da minha bolsa de estudos por mim e chamou-me forte. Você entregou a memória da minha mãe a uma mulher que não suportava a minha imagem e chamou-me tolerante. E então você deu o meu próprio nome, a minha própria identidade, a um estranho.
E você olhou-me nos olhos pelo telefone e perguntou: o que é que isso me custou? A sua voz não tremia. Custou-me 41 anos, papá. Custou-me uma vida. A sala estava completamente silenciosa. Mas é isto que eu aprendi, continuou Rosalind. Vocês não me tiraram porque eu era fraca. Vocês tiraram-me porque eu valia a pena tirar. Porque eu dava e nunca pedia nada em troca. Isso não foi uma falha em mim. Isso foi a melhor coisa sobre mim. E vocês passaram uma vida inteira a usar isso contra mim. Ela levantou-se e olhou para cada um deles em turno. O seu pai, que não conseguia encontrar os seus olhos, Diane, cujo rosto se tinha desmoronado, Daphne, que tinha ficado muito pálida. Eu não vou mandá-los prender, disse ela. Não porque não o mereçam, mas porque eu terminei. Terminei de me ligar a vocês de qualquer forma, mesmo a forma que viria de vos ver castigados. O meu nome está a ser restaurado completamente, todos os registros corrigidos, e depois de hoje, não quero que nenhum de vocês me contacte novamente. Ela fez uma pausa. Não a menos que chegue o dia em que vocês aprendam a amar uma pessoa por algo mais do que o que ela pode vos dar. Se esse dia chegar, a minha porta pode abrir-se. Até lá, está fechada. Daphne, que nunca na vida tinha ficado sem a última palavra, abriu a boca. Rosie, somos família. Partilhamos um pai, disse Rosalind. Isso não é a mesma coisa. Aprendi a diferença finalmente nesta casa, com pessoas que me deviam nada e deram-me tudo. Ela olhou para Dominic junto à janela e para Bettina, que estava quieta na porta, com lágrimas nas bochechas. Isso é família. Isto é. Ela olhou de volta para Daphne. Vocês eram apenas pessoas a quem eu costumava dar coisas. Ela veio então à volta da secretária e abriu a porta do estudo. Podem ir agora, disse ela. Os papéis estão resolvidos. Bettina vai acompanhá-los. E a sua família, que tinha passado 41 anos, certa de que Rosalind Carter sempre sairia do caminho, saiu daquela grande casa de pedra em silêncio atordoado, enquanto a mulher que eles tinham deitado fora se erguia alta na luz das janelas altas, e nem sequer os viu partir. Quando eles se foram, Dominic atravessou a sala até ela. Ele não falou de imediato. Apenas a olhou com uma expressão que ela nunca tinha visto no seu rosto antes. Algo como admiração. Como se sente? Perguntou ele finalmente. Rosalind considerou a pergunta honestamente. Esperou pela dor, pela culpa, pela terrível atração de correr atrás deles e pedir desculpa e tornar tudo suave novamente, como sempre fazia. Não veio. Leve, disse ela, e começou suavemente a rir e depois a rir novamente. Sinto-me leve. Pela primeira vez na minha vida, não sinto que estou a carregar nenhum deles. Ele estendeu-se e limpou suavemente uma lágrima da sua bochecha com o polegar. Então o meu trabalho aqui, disse ele com o leve fantasma de um sorriso, está quase feito. Quase. Há mais uma coisa que eu gostaria de dizer, disse ele. Mas encontro-me, pela primeira vez em muito tempo, com medo de a dizer. O inverno passou e a primavera chegou à casa junto à água. O mar cinzento transformou-se em ardósia e depois em prata, e a pátina do jardim, tão zelosamente cuidada, começou a ficar verde e a brotar. E durante todo esse tempo, Rosalind ficou. O seu nome tinha sido totalmente restaurado. Todos os registros corrigidos, todas as contas fraudulentas fechadas. A sua identidade devolvida a ela, tão limpa e inteira como sempre tinha sido. Legalmente, não havia nada que a mantivesse na casa junto à água. Poderia ter ido para casa na Rua do Carvalho a qualquer momento. Poderia ter ido a qualquer lugar. Ela não queria ir a lugar nenhum. Tinha alugado a pequena casa na Rua do Carvalho, por sugestão gentil de Dominic, e mantinha-a como uma espécie de âncora, uma lembrança da mulher que tinha sido. Mas os seus dias tinham se entrelaçado tão completamente no ritmo da grande casa de pedra que deixá-la parecia impensável. Assava na cozinha antes solitária todas as manhãs. Continuava a escrever no seu diário todas as noites. Tinha, sob o encorajamento de Dominic, começado discretamente a dar aulas de culinária, uma tarde por semana, no lar de idosos que ele apoiava em segredo,
e a alegria nos rostos dos residentes quando ela lhes mostrava como fazer um rosa em buttercream tornou-se um dos grandes prazeres da sua vida, e ela e Dominic apaixonaram-se suave e completamente por uma vida que nenhum deles alguma vez tinha ousado esperar. O café da manhã, os longos passeios à beira-mar, os jantares tranquilos que se estendiam até tarde da noite, os silêncios confortáveis de duas pessoas que tinham passado um longo tempo sozinhas e que, contra todas as probabilidades, tinham encontrado a única outra pessoa na companhia da qual o silêncio parecia lar. Ele tinha lhe dito naquele dia, depois de a sua família ir embora, a última coisa que tinha tido medo de dizer. Tinha-lhe pegado nas duas mãos neste homem perigoso, dorido e gentil, e tinha dito: "Em 11 anos, Rosalind, não deixei ninguém passar estas paredes." E então a sua família cometeu um crime com o seu nome e arrastou-a para a minha vida inteiramente por acidente. E eu descobri que o acidente foi a melhor coisa que me aconteceu. A sua voz engrossou. "Eu não amo a você útil. Eu não amo a você forte. Eu amo a mulher que chora na mesa da cozinha e assa pão numa casa vazia e que enfrentou a sua família inteira sem que a sua voz tremesse uma vez. Eu amo essa mulher. E se ela me aceitar, eu gostaria de passar o resto da minha vida a garantir que ela nunca mais seja deitada fora por ninguém." E Rosalind, 41 anos, que tinha passado a vida inteira certa de que o único amor que podia ganhar era o tipo que levava, olhou para este homem que só queria dar e disse sim. Casaram-se na primavera seguinte no jardim da grande casa de pedra, com o mar a brilhar prateado para além das roseiras. Foi um casamento pequeno. Apenas as pessoas que a amavam verdadeiramente. Bettina, que chorou durante toda a cerimônia e serviu orgulhosamente como algo como a mãe da noiva. Alguns novos amigos do lar, onde Rosalind ensinava, e um punhado dos homens silenciosos e atentos de Dominic, que ao longo dos longos meses tinham chegado a olhar para Rosalind com uma devoção que surpreendeu a todos, mais a si mesmos. A sua família não estava lá. Ela tinha os descartado, e ela descobriu, de pé entre as roseiras num vestido simples que escolhera sozinha, com as mãos de Dominic nas suas, que não doía como ela tinha temido que doeria. Tinha chorado pela família que desejava ter tido. Agora tinha construído uma melhor. Bettina acompanhou-a pelo caminho do jardim. "Em 30 anos a manter esta casa", sussurrou a velha, a dar-lhe uma palmada no braço. "Nunca pensei que veria o dia. Vá em frente, amor. Ele está à sua espera há muito mais tempo do que ele sabe." E Dominic Thorne, o homem de quem toda a cidade tinha sussurrado com medo, o homem que não sorria há 11 anos, ficou no fim daquele caminho, e viu Rosalind vir em sua direção com uma expressão de tanta alegria aberta e disfarçada que vários convidados começaram a chorar com a simples visão disso. Quando o oficial perguntou se ele a amaria e a honraria todos os dias da sua vida, Dominic não disse simplesmente, "Eu aceito." Ele segurou as mãos dela e olhou para a pequena reunião e disse, "Eu aceito, e passarei cada um desses dias a garantir que ela saiba que é valorizada." Ela foi entregue a mim, por assim dizer, como se não valesse nada, como se o seu próprio nome pudesse ser dado como um casaco que ninguém queria. A sua voz embargou. "Ela acabou por valer tudo o que eu tenho. Pretendo provar isso a ela pelo resto da minha vida." Não havia um olho seco no jardim. Naquele outono, Rosalind abriu a sua própria pastelaria, não porque precisasse, mas porque queria, e porque pela primeira vez na sua vida estava a construir algo que lhe pertencia inteiramente. Chamou-lhe o segundo crescimento. Depois do momento na panificação, quando a massa, tendo sido esmagada, é deixada a crescer novamente, mais alta e mais macia e melhor do que antes. Dominic pendurou a placa ele próprio. Contratou discretamente no início e depois, não tão discretamente, mulheres que estavam a reconstruir as suas vidas. Mulheres que tinham sido descartadas, afastadas ou derrubadas. Mulheres que precisavam exatamente do que ela uma vez precisou. Um lugar onde alguém acreditava que elas valiam mais do que as pessoas que as tinham descartado alguma vez souberam. E ela começou também uma pequena fundação, financiada pela pastelaria e igualada dólar por um sócio silencioso que não pedia absolutamente nenhum crédito. Ajudava mulheres mais velhas, especialmente mulheres cujas famílias as tinham consumido e afastado.
Mulheres que tinham passado tanto tempo a ser confiáveis que se tinham esquecido que podiam ser amadas. Rosalind chamou-lhe a coisa mais simples que alguma vez tinha feito, e a mais importante. Quanto à sua família, eles contactaram uma vez, alguns anos depois. Tiveram tempos difíceis, dizia a carta. Houve reflexão. Rosalind leu-a cuidadosamente mais de uma vez. Não conseguia dizer se era arrependimento verdadeiro ou apenas necessidade vestida de remorso, mas ela já tinha crescido até se tornar uma mulher que conseguia manter uma porta aberta sem medo de quem pudesse entrar, e que conseguia igualmente mantê-la fechada. Escreveu de volta gentilmente, mas claramente, que o tempo e pequenos e honestos passos diriam que ela já não estava disponível para ser usada, mas que talvez um dia estivesse disponível para ser conhecida. A escolha, escreveu ela, era deles. Sempre tinha sido. Eles simplesmente nunca tinham acreditado que ela seria a única a segurá-la. E numa noite dourada, no 6º ano do seu casamento, Rosalind sentou-se no terraço da grande casa de pedra com Dominic ao seu lado, o mar a transformar-se em fogo sob o sol poente, o braço dele à volta dos seus ombros. Uma travessa do seu pão fresco de canela arrefecia na mesa. Algures lá dentro, Bettina estava a cantar feliz e desafinada. Você alguma vez pensa, disse Rosalind suavemente, naquele primeiro dia em que o seu carro veio para a Rua do Carvalho, e eu estava tão certa de que você vinha para se livrar de uma ponta solta inconveniente? Todos os dias, disse Dominic. Penso numa mulher num bom casaco cinzento, com as mãos pressionadas nos joelhos para que eu não visse que tremiam, que tinha todas as razões do mundo para fugir e veio olhar-me nos olhos em vez disso. Ele deu-lhe um beijo no cabelo. Penso em como quase fui apenas mais uma pessoa que decidiu que você era fácil de ignorar. E agradeço a Deus todos os dias que lhe perguntei quem você era realmente, em vez de assumir que eu já sabia. Rosalind encostou-se a ele, observando o sol a mergulhar no mar, e sentiu a coisa que tinha passado a vida inteira a alcançar e nunca uma vez a ter. Não utilidade, não o orgulho exausto de ser necessária, algo mais quieto e mais profundo e permanente. A certeza, profunda nos ossos e inabalável, de que era amada não pelo que podia dar, não pelo que podia suportar, mas simplesmente inteiramente por quem era. Tentaram dar o seu nome como se não significasse nada, como se ela não significasse nada, e ao fazê-lo, sem nunca ter a intenção, levaram-na diretamente à única pessoa que entendeu que o seu nome e a mulher que o carregava valiam mais do que qualquer coisa que eles pudessem ter tirado.